hoy tenemos el último encuentro de esta serie, que corresponde al capítulo 6. El capítulo 6 es un capítulo que habla del monoteísmo. Entonces, nosotros vimos que eh, durante el longo período de la historia, ¿no? Las religiones eran politeístas, ¿no? A principio se supone que las religiones, la mayor parte o todas ellas, eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses, ¿no? Y la relación con los dioses de las mitologías politeístas, ¿no? Tienen como que los dioses representan mucho los aspectos humanos, ¿no? Entonces, las características humanas, podemos ver aí ah, por isso que podemos estudar, por exemplo, a psicologia a partir das mitologias, porque cada Deus representa as emoções humanas e com uma conexão muito forte, né, com esta tipologia humana, porque nos identificamos profundamente, né? Eh, Esto es tan profundo que se mantiene actualizado. Entonces, estas religiones politeístas en general resuenan muy fuertemente la propia humanidad que nos compone. Entonces, los dioses son, hablan de nuestra propia humanidad. Entonces, el monoteísmo, ¿no? Es una forma de manifestación de la religiosidad donde ao invés de tenermos muchos dioses que representan muchos aspectos del humano, tenemos un único Dios. Y este único Dios es un Dios que compone todos estos aspectos que estavam antes personificados em muitos deuses. Então, é como que este único Deus compõe todas as características humanas em única personificação, que em geral se diz, não? Que os humanos são a imagem e semelhança de Deus. O, o podemos também dizer ao contrário, que Deus é a imagem e semelhança do humano. Pero o que sucede é que nas religiões monoteístas, lo Dios, ¿no? É compone tantas características, ¿no? Tantas características como que todos os dioses se unem em um único Deus. Pero há alguns dioses que não entram neste Deus. Então, se tomamos como exemplo el Dios cristiano. Entonces, el Dios cristiano que sigue una tradición que viene del judaísmo y se combina ahí a partir de la presencia, ¿no? De la presencia histórica y mítica de Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver el surgimiento de esta religión monoteísta, pero que viene de una tradición judaica, ¿no? Pero no es el judaísmo, es una otra religión, obviamente. Entonces, es como que si este Dios es compuesto de todos los dioses que, por ejemplo, estaban en la mitología, griega. ¿No? Podemos ver que las características de poder, de presencia de este Dios son características que están presentes ahí, como divididas en muchos dioses en el politeísmo. Pero o que sucede é que alguns deuses não entram dentro dessa composição. E então se cria como um dualismo, uma polaridade, onde o que não é Deus é
el demonio. É aquilo que não é Deus, está excluso, entonces pasa a ser como una sombra. Entonces esto cria esta característica de polarização, de dualidade muito marcante, ¿no? É como que se Deus, por contener tudo, pero não lograr contener tudo, entonces hace um processo também de exclusão, e para este processo de exclusão que gera uma ombra, esta ombra é quase como um espejo desse Deus, ¿no? Entonces me llama mucho la atención um texto de Saramago. Aliás, neste capítulo eu hablo muito de Saramago, ¿no? Porque me gustam muito os livros dele que tratam deste tema, ¿no? Que não são não são livros que trabalham num sentido histórico exatamente, ou dentro de um estudo da mitologia ou das religiões, pero são cuentos que vão ter uma visão crítica muito interessante. Então, há um livro de Saramago que se chama El Evangelho segundo Jesus, né? Donde Jesus está em um barco, não? Dentro de lago, de um barco. Então, que Deus vem a falar com ele dentro deste barco. Solamente que o demônio tenta entrar no barco por tudo. Finalmente, ele entra dentro do barco, o demônio, e Deus e o demônio começam a falar. E Jesus começa a mirar entre os dois, mira um, mira outro, mira um, mira outro, e finalmente chega à conclusão que são iguais, que são cópia do outro, não? Então, é muito interessante ver que o monoteísmo como que cria também um processo de que vai criar uma ombra, não? Como que no politeísmo, como havia uma representação de muitas características humanas, esta ombra não se manifestava desta forma. Então, é como um Deus que podemos dizer que dentro do Deus cristiano não compõe, este Deus é Dionísio. Pero na mitologia grega temos Dionísio. Então, é como que nestas culturas politeístas havia um espaço de manifestação desta energia mais visível, enquanto que dentro do monoteísmo isto se torna pecado, isto se torna coisa do demônio, algo que pode te possuir e que tu deves evitar. Bien, entonces vamos a ter assim uma primeira manifestação de monoteísmo antes aún de este fenômeno que é judaico-cristiano, que quizás el primero que se tiene noticias de la historia, que certamente Hilaria podría hablar mucho mejor que yo de esto, ¿no? Pero quiero solamente citar de pasaje esto, que es Akenatón. Entonces, dentro del politeísmo egipcio, que es riquísimo, es lleno de detalles, entonces viene este faraón Akenatón e decide que se acaba toda este politeísmo e se tem que honorar uma figura única, figura de divindade, que é o círculo solar. Então, eu já vi assim, algumas críticas a Akhenaton, já vi também algumas coisas muito belas falando de Akhenaton. Então, não é um elemento de investigação agora para entrarmos profundamente, pero dejo acá para vocês saberem que então o Deus judaico que
judaico que vai gerar o judaico-cristiano e também origem de la maior parte de los monoteísmos del Occidente, no es el único. Entonces vamos a tener en el Egipto otro Dios, ¿no? Que é outra manifestação de monoteísmo que vem anterior a esta, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar más hoy del surgimiento del monoteísmo judaico. ¿Por qué que vamos a hablar esto? Porque tiene una influencia histórica muy importante dentro de la formación del patriarcado. Entonces, se cree que el origen de la población judaica tiene a ver con personas que vivían en el desierto. Entonces, que una población que tenía un estilo de vida, que vivía en un lugar donde no había tanta agua, ¿no? Entonces, si bien ve que en las cosmovisiones, en las cosmogonías de estas poblaciones, é como que a origem da água, que muitos mitos vão trazer, esta população não tinha tão evidente, venindo mais mitos que tinham a ver com uma origem ligada à terra. Queridos, aí um microfone aberto. Podem mirar? Se... Eu creio que é Idames. Idames está com o microfone aberto. Idames, pode cerrar? Gracias. Então, vamos ver. Opa, desculpe. Então, vamos ver que no último encontro que vimos estas invasões, não? Esse período de invasões constante de las populações indo-europeias, como um estilo, não? Uma forma de procedimento que depois eu falava para vocês que esta é como uma forma que aún hoje temos, não? Uma sobreposição onde uma cultura entra em outra cultura, se mescla esta cultura, e se forma uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar com o mundo. Isto se estabiliza e depois sucede novamente. Então, vamos ver que esta população se acredita, não, que chegaram a esta localidade que é Canaã. E aí já existia um Deus que se chamava El. E um estilo de governança também, muito próprio desta região, que tinha uma coisa muito... tanto o Deus quanto a forma como se vivia, tinha uma autoridade muito centralizada e muito impositiva, uma coisa um pouco autoritária, não? Já existente nesta mitologia, na forma desse Deus, ele, e também nella própria forma del governo, no? Del imperador que tinha aí, no? Da organização política de ellos, no? Entonces, que possivelmente estes pueblos que viviam no deserto chegam aí, não se tiene claro se chegam e invadem ou se simplesmente chegam como pessoas que são recebidas
e vão influenciar na cultura local. Não há uma clareza sobre isto, não? Pero existe sim uma fusão de dois pueblos, não? Dois pueblos que vão se unir. Então, se acredita que o Deus Javé, que é um Deus que une estas características mais masculinas, autoritárias, não? Dentro de sua composição. Então, que já era uma característica desse Deus anterior. Então, este Deus Javé é a forma de se dizer ele, pero em realidade o nome de Deus para esta cultura não se pode pronunciar, porque Deus é um grande mistério. Então, este Deus que é uma energia, que é um grande mistério, também é um Deus que não é masculino nem feminino, é como uma presença que não tem sexo. Em realidade, mesmo que possamos pensar que Deus é uma presença que não tem gênero, não? Sua representação ao longo da história foi muito masculina. Então, é uma representação muito ligada ao masculino e sua presença na história do Viejo Testamento, este livro Viejo Testamento, não? É uma presença que se manifesta em grande parte com esta autoridade, com esta imposição. Então, seguindo uma modalidade que é uma modalidade de autoridade, que possivelmente seguia a forma de autoridade autoritária, né, desta mesma época. Então, vamos ver um Deus, né, que tem uma capacidade de punir, de exigir, de imponer sua vontade, né, que possivelmente tem muito a ver com a forma como o imperador ou o governante se colocava frente às pessoas. Então, vamos ver como essa relação de Deus, não? Com seus seguidores, não? Então, no monoteísmo, como se dá esta forma de monoteísmo, como se dá essa relação? Essa relação donde estes seguidores, não? Têm nível de obediência, que devem obedecer a esse Deus. E muitas vezes obedecer sem questionar. Então, vamos chegar a los textos sagrados, não? Então, temos este texto sagrado, que é a Bíblia, que significa livro, e que é visto muitas vezes como um texto inquestionável, e muitas vezes é encarado é visto, não, por as pessoas que seguem a Bíblia como uma verdade histórica. Então, as histórias que estão aí como verdade histórica. Bem, é interessante porque provavelmente a Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, provavelmente. Então, estamos aqui falando do Viejo Testamento, não do Novo Testamento, ok? Então, o Viejo Testamento provavelmente tenha uma origem em muitos escritos, em muitas pessoas contribuíram para seus textos, não uma única pessoa. É interessante porque este livro que vem de uma história muito antiga,
tener ideia que, inicialmente, estes textos, quizás foram escritos em papiros ou em tablitas de cerâmica e depois vão sendo, como que copiados, e estas cópias são hechas a mano, né, la invención de la prenta é muito recente. Entonces, vemos que as histórias que cuenta a Bíblia foram histórias que foram reescritas, né, por pessoas que copiavam. E estas cópias, primeiro de tudo, não, muitos de los que copiavam ao longo do tempo só sabiam copiar, pero não sabiam decifrar os códigos que estavam copiando. Depois temos também que estas histórias podem ser modificadas ao longo do tempo, mesmo que seja uma tradição escrita. Muitas vezes a mensagem da Bíblia foi modificada conforme as tradições, conforme as leituras, conforme a presença e a conveniência de cada época, de cada interpretação. Então, os textos sagrados, né? Eu creio que o primeiro é perceber que se trata de uma cosmovisão muito antiga e que não é uma verdade histórica, mas sim é uma representação de uma cosmovisão, e que é um texto que tem uma conotação mítica também. Então, são histórias que têm a ver com o mito, têm a ver com grandes metáforas. O ensinamento é muito mais metafórico que uma verdade histórica. Então, eu conheci um autor que eu cito aí no livro, né, que é um senhor que eu conheci no caminho de Santiago, e ele era escritor. E sua hipótese, é de que, por exemplo, o jardim del Éden, né? Então, que era como uma memória, que o escritor, não, a pessoa que escreveu esta história del Jardim del Éden, é como uma intuição de que nós saímos de um estado de integração com a natureza. Então, para este senhor, ele dizia que, em realidade, o processo foi de um afastamento da natureza, e que o Jardim del Éden é um recuerdo de que saímos de um estado de integração. Então, para este autor, ele diz que, em realidade, o monoteísmo, a ideia de um único Deus, vem de uma sensação que tudo vem de um único princípio, que existe um princípio único que harmoniza e que cria a própria vida. Então, que esta seria a origem, uma conexão profunda com a natureza e um único princípio generador de toda a vida e de toda a humanidade. Então, essa intuição, que é uma intuição muito atual, em realidade, quando, por exemplo, falamos de Big Bang, então, estamos falando de um princípio regulador, se estamos falando de entropia, de negentropia, estamos falando de um princípio regulador. Então, um só princípio pode ser traduzido, esta intuição de um solo princípio
puede ser traducida por un único Dios. Pero vamos, vamos ver, retomar la Biblia como un libro sagrado. Entonces, en esto vamos ver que la palabra sagrado, ¿cuál es el sentido de la palabra, la etimología de la palabra sagrado? La etimología de la palabra sagrado viene de la palabra secreto. ¿M? El secreto viene de la palabra segregar. Entonces, los templos antiguos no eran como las iglesias ahora, ¿no? Donde entramos todos, las personas pueden entrar para ir, rezar y todo. No, los templos antiguos tenían ¿no? Un espacio que era exclusivo de los sacerdotes, ¿no? Y ahí había un segredo, una cosa, las ceremonias no eran hechas para todos, eran hechas solamente para un determinado personas que eran iniciadas y que podían estar ahí. Era un segredo. Esto venía como que separar aquellos que podían tener acceso al sagrado y aquellos que no tenían acceso al sagrado, o sea, al segredo. Entonces, también como un proceso de separación, aquellos que podrían y aquellos que no podrían. Y por eso todas essas palavras estão ligadas. Entonces, nel monoteísmo, ah, deste Dios, ¿no? Deste Dios que es un Dios autoritario, superpotente, ¿no? Muchas veces vingativo. ah, Existe una contradicción, ¿no? Entre el creer y el saber. Entonces, este Dios mm, no privilegiaba el saber, sin el creer, el acreditar sin tener un conocimiento del misterio. ¿M? Entonces, el misterio es para el iniciado, aquel que puede comprender, pero los otros deben creer. Y esta división, ¿no? Es una división que ya vemos en otros momentos, ¿no? Esta división entre aquellos que tienen una visión total de las cosas, que en general son las personas que están ligadas al poder, el poder del conocimiento, el poder de saber las cosas, de administrar, que están ligados en general la sacralidad, e aquellos que não sabem, e que devem crer, né? Devem crer porque não têm acesso ao saber. Entonces, es como que, en realidad, cuando vemos la religión, las religiones judaicas, ¿no? Tenemos una modificación acá muy importante, ¿no? Porque já não é mais uma visão, é como que se o mito se funde com a história. Há uma mistura do mito com a história. Nos textos da Bíblia, vamos ver que não sabemos mais o que é mito, o que é a história. E então, esta visão que é traída como uma verdade absoluta para aqueles que creem, pero que en realidad para el judaísmo es la propia historia que es sagrada, la historia de este pueblo que es escolhido por Dios que es sagrada. Entonces, eso es muy importante porque toda origen de las eh, religiones occidentales tiene a ver con esa origen. Los monoteísmos ocidentais têm a ver com esta visão de um Deus histórico, não? De um Deus que influencia na história. Quando vamos ver o cristianismo, vamos ver a mesma contradição, não? O que é um Cristo histórico e o que é um Cristo mítico. Então, vamos ver durante a Bíblia
por exemplo, a história de Noé, hã? Hubo la grande água ou não? ¿Mm? Entonces, ¿esto es un fato histórico o no? La abertura del mar, ¿hubo esa historia? ¿Es una historia o es un mito? Hay como que una fusión entre historia y mito. ¿Mm? O que trae un caráter de verdade histórica al próprio mito. Esto trae un caráter de sacralidade a esta história, a história deste pueblo ou de determinados pueblos, não? Então, vamos ver um pouco como é o mito da criação acá. Então, sabemos que nesta história bíblica vamos ter o mito da criação, o jardim del Éden, como já falávamos anteriormente, e vamos ver então esta história de Adão, que é o homem que é criado no sexto dia, por um acaso, um homem, não uma mulher, é criado um homem, e como Adão é a imagem e semelhança de Deus, é como que é uma representação de Deus acá na terra, pero nesta terra muito especial, muito llena de natureza, muito plena, onde não se sofre, não se sente frio, não se passa hambre, onde tudo é muito, muito bello, não? Pero Deus que mirou este homem aí, criou no sexto dia, se dá conta que este está absolutamente solitário neste paraíso, não? Então, durante a noite, cria Eva, a companheira deste homem, não? Que viene de sua costilla. Então, todos nós outros conhecemos essa história, não? Então, vai chegar o momento que dentro desse jardim del Éden tinha dois árvores, quatro rios, não? Um grande rio que tinha quatro vertentes, não? E dentro do jardim muitas árvores, pero dois árvores que eram muito especiais. Uma era o árvore da vida, que frutificava todo o ano, que estava sempre lleno e belíssimo, e o árbol del bien e del mal, del conhecimento del bien e del mal, da consciência, né? Então, este árbol da consciência del bem e del mal não poderia, o fruto não poderia ser comido, e Deus avisou que não poderia ser comido, não? Pero um dia Eva, não, estava aí passeando e viu que havia um fruto maravilhoso neste árbol. Então, se sentiu muito seduzida por esse fruto, pero recordou que Deus havia dito para não comer nada desse árbol, e lembrou também que havia prometido a Adão que não. Pero havia um serpente aí, no árbol. E o serpente como que diz a Eva, pero ¿por qué es mentira que tú vas a morrer se come? No es, esto es mentira, tú debes comer esto porque tú vas a ter acesso a uma coisa maravilhosa. Então, Eva se convence que deve comer, e quando come, então, depois oferece para Adão, e então Deus mostra sua fúria absoluta, porque Deus é onisciente, imediatamente sabia o que havia sucedido. Pero é interessante, porque como é onisciente, sabia que iria suceder, pero não impediu. Pero era onisciente supo imediatamente. Então, ocorre a expulsão. E a expulsão é o pecado original que a partir de um pecado original que tornou a humanidade sempre em dívida com Deus, sempre eternamente em dívida, especialmente as mulheres, né? As mulheres têm uma punição extra, né? Além de perder o paraíso,
e ter que viver com sofrimento para sobreviver, batalhar e suar para sobreviver, como os homens também, mas as mulheres aún teriam uma outra punição, que era mesmo parir com dolor. Pero esto es muy interesante, este mito, y ver que por mucho tiempo fue tomado como una verdad histórica. Es muy grave esto, ¿no? Tomar esto como una verdad histórica, porque es un fundamento básico para una desconfianza eterna del femenino. Entonces, Adán en este mito es una víctima de una mujer que es desobediente y que tenemos siempre que desconfiar de las mujeres, porque las mujeres son capaces de esto, ¿eh? De seducir y desviar la atención de aquilo que es el importante, o divino, o sagrado, etc., ¿no? Entonces, es importante comprender este mito porque es creador de nuestra cultura. ¿No? Entonces, pero vamos ver assim que esta expulsão, né, é como que a concretização de aquilo que o Deus dizia, né? Momento que eu creio que eu estou com pouca bateria. Só um momento que eu vou consertar isto. Senão vamos ter um problema no meio aqui. Acá. Às vezes minha computadora está ok. Eu creio que é a hora. Um momento. Porque senão vamos. Pouquíssima bateria, só um pouquinho. Eu creio que o enchufle não se quedou bem. Um momento. Foi? Foi. Ok. Não vamos mais nos quedarmos sem bateria. Então, este Deus, não? Quando Adão e Eva saem, são expulsos do paraíso, é mesmo a consciência do bem e do mal. Não? Então, o que é essa consciência que Deus não queria que os homens tuvieran? Quizás este Deus que tienen, que tiene miedo a esta conciencia, ¿no? Entonces, este Dios del Viejo Testamento muestra muchas veces este miedo de la conciencia. En el mito de la creación, en el primer momento, ¿no? En esta expulsión, donde um segredo não pode ser revelado. Vamos ver, então, depois a história da Torre de Babel, onde os homens estavam todos unidos, a humanidade estava toda unida, falava uma única língua, estava construindo uma torre para ceder aos cielos, ¿no? Então, viver esta plenitude deste Deus humano, ¿no? Desta esta imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, Dios se preocupa porque los hombres están logrando llegar a los cielos, ¿no? Entonces, envía una maldición, ¿no? Donde los hombres y mujeres de un día para otro hablan muchas lenguas. Esto hizo com que perdessem a capacidade de organizar-se e de estruturar aquilo que estavam buscando, esta consciência. Então, podemos ver que, novamente, acá, este Deus que em realidade tem medo a los hombres, ¿no? De certa forma, medo a los hombres. E uma das histórias que é mais impactante deste Deus, não? Da forma como este Deus não quer consciência, quer a crença, é a história de Abraão e Isaac. Então, esta história onde
Dios pede a Abraham que sacrifique que su hijo para probar que tiene fe, fe, fe. Entonces, que cree en Dios, ¿no? Entonces, si tú crees en mí, debes me obedecer, no me cuestionar, entonces va y mata tu hijo. Entonces, él subió una montaña, uh, hizo como una colocou um montão de coisas para que deveriam queimar, como uma pira para queimar, né? E pediu ao hijo que deitasse aí, e empunhou uma faca, um cutelo para talhar el cuello del hijo, ¿no? Quando estava para hacer isto, surge um ángel e diz, ok, tu já provou que obedece a Dios, entonces no es necesario más matar a tu hijo. Pero es interesante esta cuestión de que Dios pide un sacrificio. No es el único oportunidad de la historia de los mitos donde un Dios pide un sacrificio. Pero en general, los dioses que piden sacrificios lo piden para como un cambio. Podemos, por exemplo, pensar em Agamenon, que sacrificou Ifigênia para deixar satisfeita a Artemis e poder partir com suas naves para Troia. Então, é como um cambio. Não se justifica o cambio, pero es un cambio, ¿no? Entonces hay un proceso de yo hago el sacrificio y tú me das algo en troca. Acá no hay una justificativa. Simplesmente Dios exige de Abraham que sacrifique el hijo para probar su fe. Entonces es una modalidad de exigencia de uma crença cega, sem consciência. Bien, pero se dije que existe uma outra história que vem antes da história de Eva. Então, que é uma história apócrifa, não? É uma história que está fora de los textos oficiais, pero que é muito interessante, e habla de Lilith. Então, Lilith é uma figura que aparece muito na Idade Média como uma mulher que é responsável por enlouquecer los hombres y hacerlos posuídos por el demonio de la luxuria. E também Lilith era responsabilizada sempre que morria um bebê, era responsável Lilith. Pero quem é esta Lilith? Essa entidade, né, que aparece no mundo cristiano em meio à Idade Média. O que significa essa mulher? Então, vamos ver que Lilith está no mito do origen, pero uma modificação deste mito. Então, se diz que quando Deus criou o homem, criou também a mulher, imediatamente, juntos, ¿no? Pero Deus exigia da mulher, Lilith, ¿no? Que era maravilhosamente bella, super sensual, super maravilhosa, ¿no? Ele exigia que ela tinha que ser submissa a Adão. Então, solamente que Lilith tinha um caráter super forte e queria mandar-la na própria vida, não aceitava essa submissão. Então, Lilith protesta, pero Adão está apaixonado por Lilith, está absolutamente, hace qualquer coisa por Lilith. Então, Lilith disse que quer ela
tener la prevalencia de decisiones, inclusive en el nivel sexual. Entonces, cuando los dos hacían amor, ella quería estar sobre Adán. E Adão se sentiu chocado com isso, né? E foi reclamar para Deus: Esta mulher não quer me obedecer por nada, e aún quando hacemos sexo, quer estar sobre mim. Né? Isto não é natural, isto não é possível. Né? Então, Deus chama Lilith e diz: Mira, tu deves respeitar Adão, pero porque senão não puedes estar aqui. Entonces, Lilith se rebela com Deus, não? Com Deus, com Adão, com todo. E acaba por ser expulsa do paraíso. E Deus, que é uma presença tão benévola, não? Capaz de tanto amor, la expulsa e la transforma em um monstro logo em seguida, né? Então, lhe dá estes pés assim de garras, né? E umas asas de morcego, né? Não sei como se diz em espanhol, morcego. Né? Então, ela transforma a sua cara e tudo, ela faz se tornar como uma coisa, uma presença monstruosa. Ela condena a todos os filhos que ela tem, vão morrer, e que tem que viver aí nas orilhas do Mar Morto. Esta é a punição de Lilith. Então, o que passa é que Adão, depois da partida de Lilith, entra em depressão, está muerto, está assim, sente uma falta terrível porque era apaixonado absolutamente por Lilith. Então, aí surge Eva, de sua costilla, como que para deixar Adão, para Adão lograr continuar vivendo, não? E estar mais feliz. Então, Eva já vem dentro desta concepção como um acessório de Adão que vem em realidade para satisfazer suas vontades, o que Lilith não aceitava de nenhuma maneira, não? Então, vamos ver um pouco da simbologia destes mitos, não? Então, el serpente e la manzana. Então, essas simbologias são muito interessantes, porque são simbologias que têm a ver com as diosas primitivas, as diosas originárias, né? As diosas que veniam desde o Paleolítico. Então, vamos encontrar representações das diosas paleolíticas, neolíticas, com a presença, né, del serpente principalmente. Pero la manzana también tiene una representación femenina, que es muy interesante. Entonces, vamos ver la manzana también como, por ejemplo, un símbolo de Venus o Afrodite. E por que la manzana é um símbolo feminino? Se la cortamos, vamos ter muito claro um símbolo de uma vulva. E se a cortamos assim, vamos ver a presença de uma estrela, que também é um símbolo feminino de las antiguas deusas. Então, o que passa é que, possivelmente, se vamos unir a todos, e aqui esta representação foi eu que hice esta fotografia, é uma representação que está na porta de uma igreja, agora não me acuerdo bem el país não, el pueblo, pero es una ciudad del País Vasco, pero no me acuerdo bien cuál era la ciudad. Pero me llamó la atención, es una representación chica que tiene una puerta, y yo hice la foto, que es justo Adán, Eva, el serpente na forma de uma mulher. Então, podemos pensar que o serpente é Lilith,
que llega ahí, neste momento, para chamar a atenção de Eva, de sua sacralidade, porque os símbolos de la serpente e o símbolo de la manzana são símbolos femininos. Então, é como que Lilith é o elemento que subverte e chama a Eva para sua capacidade de consciência a respeito de sua condição como mulher, como feminino.